Muito bem, vamos dar continuidade à nossa conversa, dando sequência às aulas do nosso módulo sobre autoconhecimento e liderança. Vamos agora para a aula que tem como tema escuta sensível e conhecimento de si. Bem, nós na aula passada, tendo em vista o objetivo maior, a intenção desse módulo, que é falar sobre escuta e conhecimento de si, modos de narrar a vida e definição de objetivos como forma de alinhar percepções e ações para a construção de uma carreira profissional de autorrealização. Na primeira aula que tivemos, nós pudemos falar sobre as experiências formadoras enquanto potência para aprimorarmos as nossas aprendizagens profissionais e fizemos isso a partir do resgate, eu diria, das experiências que constituem a minha trajetória pessoal. E eu encerrei a aula apresentando para vocês um desafio, para vocês refletirem sobre se vocês é que estão impulsionando a mudança na carreira, na vida profissional de vocês, ou se vocês estão sendo conduzidos por esta mudança. Então, você está impulsionando a mudança ou é a mudança de cenários, a mudança de quadros, a mudança de pessoas, de referências que tem conduzido a sua trajetória profissional? Eu espero que vocês tenham, a partir das questões apresentadas, refletido sobre este desafio, né? E eu acho que uma sugestão, um destaque importante, é que vocês escrevam, registrem essas reflexões, né? Para que no nosso encontro síncrono possamos falar sobre esse movimento de reflexão e de escrita reflexiva a partir dos desafios que eu trouxer. Mas nesta aula a gente vai falar um pouco sobre o que é a atividade da escuta sensível. O que é escuta sensível e conhecimento de si, que eu tanto falei na aula passada, na primeira aula. Então, esse é o objetivo dessa nossa aula. Os combinados em relação à inteireza, disponibilidade para escuta, compartilhar, entrega, são os mesmos para todas as nossas aulas, tá bem? Então, vamos lá. Então, a aula de agora, ela vai ter um teor um pouquinho mais teórico. Eu vou trazer aqui algumas das contribuições de teóricos que têm me ajudado a compreender estas relações e não só a compreender, a conduzir os processos formativos de investigação e de atuação profissional que tenho conduzido na linha com a escrita reflexiva, tá bem? Então, vou trazer aqui um pouco do que tenho estudado e quais são as referências, os fundamentos do que eu tenho feito nessa direção de pensar a escolha profissional, a autorrealização profissional, o engajamento profissional a partir do dispositivo da escuta sensível e do conhecimento de si. Tá joia? Então vamos lá. Eu acho que a aula passada eu falei bastante das experiências formadoras que integram a minha existência, mas eu acho que é importante dizer que esse conceito de experiência formadora, ele é um dos conceitos que compõe o que a gente chama de abordagem teórica biográfico-narrativa, tá? Então, a abordagem ou a teoria biográfico-narrativa ou a abordagem autobiográfica e biográfica narrativa é uma teoria que vem sendo desenvolvida, como eu disse na aula passada, a partir de meados da década de 80, sobretudo toma fôlego a partir de 90, com a questão da abertura política, com os estudos que recebem contribuição do campo da psicologia e, sobretudo, da sociologia compreensiva, que passam a olhar para a esfera profissional ou para as aprendizagens profissionais a partir de lentes da subjetividade, para além das lentes da razão, tá bem? Então, neste bojo, nesse grande bojo de discussões, eu acho, de conceitos, uma questão, e aí vocês vão ver, eu gosto muito das comandas, né, de
pensar o diálogo a partir de perguntas, né? Então, uma pergunta que importa aqui na relação com o conceito de experiência formadora é buscar compreender qual que é o potencial formativo de uma narrativa autobiográfica, de uma escrita autobiográfica, né? E em que sentido essa escrita, essa narrativa autobiográfica pode se configurar como um dispositivo que a gente chama de emancipação, de empoderamento, né? De autoria, de construção de uma autoria. Bem, para responder esta pergunta, né, a gente vai aqui fazer conexões entre o conceito de experiência formadora e outros conceitos que juntos compõem isso que a gente chama de abordagem biográfico-narrativa, né? Então, primeiro conceito ou primeiro destaque que podemos fazer nessa relação é o de que partimos do entendimento de que experiências de diferentes naturezas e sentidos compõem aquilo que a gente chama de existencialidade, ou seja, aquilo que está atrelado à construção de uma identidade, de um modo de ser e estar no mundo e se relacionar com ele. Isso é o que a gente chama de existencialidade. E a gente existe a partir de experiências. Parece óbvio, né? Mas a ciência leva um tanto de tempo para reconhecer isso. Uma outra questão que é importante a gente entender como princípio dessa conversa é que existem momentos que nos marcam e sim, momentos que nos definem. Existem situações que mudam os nossos valores, que mudam as nossas perspectivas, e que por vezes acabam por redefinir ou definir o rumo da nossa história, né? Existem autores que vão dar nome para esses momentos, esses episódios, não são todos eles, mas existem aqueles que são tão fortes, tão marcantes, que eu posso pensar a minha vida antes daquilo e depois daquilo, né? Então, e esses momentos se apresentam como sendo momentos de ruptura, né? Então, depois a gente vai ver como é que os teóricos dão nome para isso. E aí, atrelado a isso, a gente vai entender que as narrativas de história de vida, elas podem sim ser consideradas como aquilo que a gente chama de dispositivo da nossa formação, oportunizando a nós, sujeitos de uma história, sujeitos de um contexto, a compreensão a partir de uma memória das nossas experiências do passado, ressignificando-as e alavancando ações para o futuro. Então, existe aí um entendimento de que a narrativa, a escrita reflexiva, é essa estratégia em que eu vou resgatar experiências, atribuir sentido a elas, compreendê-las e nesse movimento de tomada de consciência e de escolhas dessas experiências, eu posso alavancar ações do futuro, ou seja, eu posso redefinir o meu futuro, eu posso planejar novas ações, eu posso escolher caminhos diversos, mas isso a partir dessa tomada de consciência. Portanto, a tomada de consciência destes momentos vão revelar as marcas daquilo que a gente chama de existência. Portanto, vão clarificar motivações, vão fortalecer escolhas, vão definir padrões e atitudes e esse conjunto de coisas vai acabar por oportunizar um movimento do que a gente chama de valorização da subjetividade e do devir nas relações humanas. Devir no sentido do esperançar, não do esperar de braço cruzado, mas do esperançar porque eu tenho uma expectativa e faço algo a favor desta expectativa para que ela aconteça, sabe? Então, todo esse movimento de tomada, de escavar experiências, compreendê-las, atribuir sentidos a ela e desenhar ações futuras a partir deste percurso, é um movimento que a gente chama de movimento autoral, de movimento de devir, que nos coloca numa relação muito próxima, muito forte com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com as nossas motivações, ok? Então, acho que
para princípio de conversa, é importante que a gente considere estes aspectos. Quando a gente olha para o conceito de experiência formadora, a gente vai pensar a construção desse conceito na relação com vários autores, ok? E esses autores não vão falar necessariamente, trazer o conceito necessariamente grafado como experiência formadora, mas são autores que vão dialogar sobre o conceito de experiência para além de vivência. Então, eu trouxe aqui 3 autores, um deles eu já mencionei na aula passada, que é o Riquet, mas para dialogar conosco e com o Riquet, eu trouxe também o Larossa e o Contreras. O Larossa vai falar do conceito de experiência, dizendo que a palavra experiência nos tem servido e nos serve para nos situarmos em um lugar ou na descoberta deste lugar ou de um lugar, a partir do qual não se diz o que não somos, o que não queremos, mas neste lugar é o lugar em que a gente diz que é o que nos tem servido para afirmar nossos desejos de viver. Ou seja, olhar para as experiências nos oportuniza a chance de colocarmos em evidência aquilo que faz pulsar, aquilo que nos mobiliza, aquilo que altera a nossa respiração. E o Larossa vai dizer, é aquilo que nos passa, que faz sentido para nós. Porque nem tudo nos passa. As vivências passam pelas nossas vidas, mas algumas vivências nos atravessam. O Riquet usa muito a palavra atravessamento, que está na mesma direção com o conceito que o Larossa fala de experiências que nos passam, ok? E eu acho que para dialogar com esta perspectiva, com a perspectiva do desejo de viver, vem o Contreras, o José Contreras, e vai dizer o seguinte: o vivido deixa em nós um novo modo de olhar, de estar, de interpretar e de atuar. O que nos passa, na linha do Larossa, o que me passa, há sempre um sujeito que vive, se expressa, padece ou goza de um corpo, pois toda experiência, por nascer precisamente do vivido, é uma experiência de um corpo e do corpo. Então, é uma experiência que nos atravessa, nos marca nos sentidos, ou fisicamente, ou na alma. O Contreras está compondo aí a relação do conceito de experiência, ou está aí adensando o conceito de experiência como sendo aquela que deixa marcas no nosso corpo, né? E que faz-se se sentir por este corpo que ocupamos, ok? Então, eu acho que só para complementar, então, aí nessa relação com o conceito de experiência, vem Riquet para nos dizer o seguinte: para explicar que nossa própria existência não pode ser separada do modo como nos damos conta de nós mesmos, é contando as nossas próprias histórias que conferimos a nós mesmos uma identidade. Então, os 3 autores estão aqui nos apresentando o conceito de experiência numa tríplice relação com o tempo. Então, são experiências que acontecem no intervalo de tempos, né? Mas que são significadas e ressignificadas pela linguagem, pela maneira como as percebemos, as narramos e pela maneira como escolhemos pautá-las, né? Então, os 3 autores, na relação com o conceito de experiência, vão fazer um coro para que a gente entenda que é na história de nossas vidas que os acontecimentos ganham uma ordem e um sentido. E é sobretudo quando a gente conta dessas experiências, quando a gente narra essas experiências, é que a gente
tem a percepção de como elas nos atravessam, como elas nos marcam ou como elas nos passam na linha do Larossa, ok? Eu acho que vale a pena a gente ainda olhar para dois outros autores que, no campo da abordagem do biográfico, contribuem muito, sobretudo, para que a gente compreenda as narrativas como essa estratégia formativa, né, que tem esse potencial de conscientização de si. Então, a primeira autora que eu trago aqui nesse slide agora é a Marie-Christine Jousseau, né? A Jousseau, ela escreve um livro a partir do desenvolvimento da sua tese de doutorado que se chama Caminhar para Si, e nesse livro ela apresenta o conceito de experiência como algo que vai se juntando, se compondo e transformando o conhecimento do sujeito no decurso da vida. Mas isso, ela vai dizer, é condicionado ao exercício da escrita e da escuta de si. Então, não adianta a gente achar que as experiências por si se tornam experiências formativas. A Jossô vai colocar a condição da escrita, da narrativa, como sendo responsável por atribuição de sentidos às experiências, né? E aí a Jossô vai dizer o seguinte, não é o que foi contado que é o mais importante, mas o sentimento que é aflorado, o sentido que se atribui para essa memória quando eu conto dessa experiência, né? Quando eu a ressignifico, ao ressignificá-la, eu, portanto, aprendo, eu coloco em evidência o que eu aprendi com a experiência. Ela vai dizer o seguinte, é essa história que tomamos para nós sobre a experiência, e nos reconhecemos nela. Ela vai dizer o seguinte, a gente nem sempre atribui sentido às experiências. A gente só atribui sentido às experiências quando a gente para refletir sobre elas. Quando a gente toma distanciamento delas, para então atribuir um sentido em termos de aprendizagem sobre o que significou aquela experiência, né? A Jossô vai chamar esse movimento de escrita e escuta de si na relação com a experiência de momento charneira. A língua original da Jossô é o francês. Charner, em francês, quer dizer dobradiça. E a dobradiça da porta é o quê? Aquilo que oportuniza você sair de um lugar e ir para outro. Entrar num recinto ou sair de um recinto, conhecer um espaço, na medida que você sai do outro espaço já conhecido. Então, ela vai atribuir ao conceito de experiência formadora o nome de experiência charneira, porque é a experiência que muda a ótica, muda a lente, muda a gente de lugar em relação a algo, né? E da mesma maneira, ou compondo aí com a Jossô, na relação do sentido e da experiência, vem o professor Antônio Nova e vai dizer que essas experiências são momentos de ruptura que se atrelam aos fatos da vida, de experiências que são importantes para a formação, momentos que, de novo, condicionado ao narrar, à escrita, a pensar, a se debruçar sobre elas, o sujeito identifica aprendizado e nesse momento, e há uma maior valorização desse momento. Então, às vezes, tem uma situação que eu nem considerava como sendo importante, como a que eu contei para vocês sobre sentar-se à mesa todos os domingos, desde quando eu nasci até os meus 10 anos de idade, para fazer macarrão junto, para comer macarrão junto. Era uma vivência. Mas na medida que eu paro para pensar no que eu aprendi com esta experiência, com esta situação, e reconheço nela o sentido da colaboração, da parceria, da entrega, do estar junto, da afetividade, do cuidado, do planejamento,
da composição. Olha só, eu ressignifico a experiência. E aí, ao ressignificá-la, ela se torna formadora. Para mim, sobretudo. Agora, é indiscutível que, por vezes, quando a gente escreve, narra, partilha uma experiência, outras pessoas também podem aprender com ela, né? Então, o que eu estou trazendo aqui é a potência da experiência formadora enquanto momento formador de nós mesmos e dos outros. Porque o que esses autores todos estão nos dizendo? Que o que dá força e significado às experiências vividas não são as experiências em si, mas o sentido, as narrativas, os sentidos que as narrativas atribuem a elas. Então a gente faz escolhas sobre como narrar as experiências. E ao fazermos isso, a gente está atribuindo um sentido para a gente. Mas ao narrarmos e tornarmos acessíveis estas narrativas a outras pessoas também ressignificam seus saberes e suas aprendizagens. E aí, daí que é o convite para a gente pautar a nossa constituição da identidade profissional a partir desse movimento retrospecto e introspecto das nossas experiências, né? Bom, ainda trazendo aqui uma referência a Jossô, o que a gente vai ver? É que quando a gente fala de tempo, narrativa e escrita de si, a gente tem aqui a possibilidade de recordar-se de si mesmo numa partilha com outros, bem como na diferenciação e na identificação com as recordações dos outros. Então, o espaço do compartilhar é um espaço muito potente. O espaço do compartilhar as experiências que consideramos formadoras. Por que esse espaço tem muita potência? Porque a gente se vê diante da possibilidade de construirmos ou reconstruirmos a nós mesmos, a possibilidade de olhar para o passado com os olhos do presente e assim compreender o presente a partir do que já vivemos no passado, mas ressignificar esse presente, né? Ao fazermos isso, a gente tem também, está diante da possibilidade de compreensão acerca de algumas das nossas escolhas e posicionamentos, né? Isso nos permite fazermos escolhas mais lúcidas, né? E nos permite transformarmos as experiências vividas em experiências formadoras. Então, este movimento de nos olharmos, e aí aqui eu quero fazer um destaque para as imagens que eu tenho utilizado nos slides, para provocar vocês a se aventurarem nesta perspectiva de escrita reflexiva, são imagens convidativas a esse movimento introspectivo, mas, sobretudo, são imagens que também traduzem um modo de narrar a vida. Observem nos slides, depois se podem retomar a aula, ou eu vou usar as mesmas imagens também em slides seguintes, e nesta e em outra aula, mas observem nas imagens a intencionalidade dos autores dessas imagens, desses artistas, em retratar um modo de olhar para si mesmo, retratar modos de narrar o que acontece com a vida. Então, estou aqui trazendo também um destaque para o fato de que quando a gente fala narrativa, a gente está falando de um universo de possibilidades que nos remete para a escrita, mas para outros registros gráficos também, outras grafias. A grafia numa perspectiva mais formalizada, mas a grafia também numa perspectiva mais artística, mais poética, mais romantizada, mais com ludicidade, mais que contemple e abrace e acolha as questões da afetividade, né? As pluralidades diversas das diferentes linguagens, ok? Bom, para a gente acabar então essa conversa, dessa nossa segunda aula,
O que a gente traz aqui como síntese deste conceito de experiência formadora? Este conceito, ele se alicerça pelo movimento da biografização, ou seja, o tempo todo eu estou aqui falando para vocês, olhem para si, olhem no espelho, busquem escutar o que está dentro de vocês, não é isso? O tempo todo eu estou dizendo desse movimento, né? E esse movimento, e narrem, e coloquem para fora, e busquem compreender, e coloquem em perspectiva. Ou seja, a gente está falando de movimentos de idas e vindas, ou de vindas e indas, né? Então, a biografar, ou seja, grafar a vida, integra dois processos em constante movimento. Um primeiro processo permanente de aprendizagem, porque a cada vez que eu revisito uma experiência, eu aprendo, identifico novas, outras nuances e aprendizagens, mas ao mesmo tempo eu me reconheço, eu não paro, eu não dou pause na vida para fazer esse movimento retrospecto, introspecto e de consciência de si. Eu continuo vivendo e com a vida tocando, eu faço esse movimento de aprender sobre mim e aprender com as experiências. Portanto, eu vou me constituindo também socio-historicamente. Então, ao mesmo tempo que eu aprendo continuadamente, eu me constituo socio-historicamente. Então, a biografização é um movimento para colocar a lente sobre como e o que eu aprendo e sobre como e por que me relaciono, me situo e me desenvolvo e me constituo socio-historicamente. Esse processo de biografização, além de integrar esses dois movimentos, ele integra também três dimensões, três esferas, né? Eu estou aqui falando de um movimento do narrar. Então, biografar, grafar a vida para compreender as experiências e potencializá-las enquanto formadoras, vai integrar aí um movimento de desvelar de si, ou seja, eu vou buscar descrever quem é que é o narrador, de onde é que vem esse narrador, esta pessoa que está agora escrevendo sobre si, quem sou eu, de onde que eu vim, para onde que eu vou, onde é que eu estou, quais são os meus desejos, né? E eu acho que vale a pena a gente ainda buscar mapear qual é o contexto sociocultural, histórico, econômico ao qual eu pertenço, ao qual eu integro, né? Qual que é o meu percurso profissional e escolar que me traz até aqui? E o que me motivou a me inscrever, por exemplo, neste MBI? Então, por que estou aqui? Então, o primeiro movimento é o do desvelar de si, o movimento que a biografização, que a escrita reflexiva nos convida a fazer e nos convoca, eu diria, a fazer, é o movimento do desvelar de si. O segundo movimento é o movimento de identificar, de colocar ali numa planilha quais são as aprendizagens preliminares, ou seja, cheguei até aqui no MBI. Mas quais aprendizagens eu trago comigo na minha bolsa, na minha bagagem, na minha cachola, no meu coração? Então, qual é a expectativa que eu tenho sobre o MBI? De que maneira esse projeto de 4 semanas poderá contribuir com o meu ser, tornar-me, fazer profissional? Então, essas são as aprendizagens que eu trago preliminarmente. Eu tenho expectativas, eu tenho desejos, eu tenho uma trajetória, eu tenho um percurso. E para eu projetar o futuro, eu preciso primeiro quem sou, o que trago e quais aprendizagens eu entendo que este processo de imersão, de autoconhecimento pode potencializar. Então, vamos aí considerar
Nós estamos no terceiro módulo do curso, né? Na segunda metade. O que a primeira metade desencadeou em mim? O que a primeira metade e essas duas aulas desencadearam em mim em relação à minha escolha profissional, às minhas expectativas profissionais, em relação à esfera do aprimoramento profissional, da criatividade e da autorrealização, né? E que sugestões eu posso apresentar agora para o desenvolvimento das atividades futuras, nessa linha ainda da continuidade, nunca se encerra, nunca tem fim, mas a minha passagem por neste curso, desencadeia também aprendizagens outras. Se eu não tivesse aqui, reconheçam isso. Se cada um de vocês, na singularidade que os traz até aqui, não estivesse aqui, não seríamos este grupo. Então, para além de uma escuta, no sentido de o que você vem buscar aqui, o que você traz para cá, para esse grupo? E como estas suas marcas singulares tornam esse grupo diferenciado de outros grupos. Eu acho que temos aqui, com esta aula, este compromisso de identificarmos de que maneira as nossas singularidades compõem este espaço, integram este grupo do MBA, ok? Então, com estas provocações, que encerro aqui a nossa segunda aula, convidando vocês a olharem para estas questões, estas dimensões e este último desafio e fazerem os seus registros acerca deles, ok? Vamos aí numa composição para chegarmos até o final da última aula, aquela nossa aula síncrona, com a possibilidade de desenharmos projetos de vida profissionais, projetos, processos de vida profissionais, ok? Até mais! Muito obrigada pela participação, pela escuta atenta e cuidadosa e nos vemos na aula 3.